بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bem-vindos a todos. Continuamos a nossa tradução deste livreto intitulado Que intelecto e que religião podem considerar os atentados, os ataques terroristas e a destruição como sendo uma forma de jihad, como sendo uma forma de combate. E este livreto foi escrito pelo nobre Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafidhahullah Ta'ala. Na aula de hoje vamos abordar um novo ponto, ou melhor dizendo, uma nova questão, que é a questão do assassinato voluntário de um muçulmano injustamente. Isto é, o assassinato voluntário de um muçulmano injustamente. Vamos mencionar as evidências que demonstram a gravidade de assassinar voluntariamente um muçulmano. E como todos sabem, e como dissemos várias vezes, dentre as primeiras vítimas dos terroristas, há os muçulmanos. Há os muçulmanos em primeira linha. Atentados, como ouvimos falar várias vezes, em mesquitas, atentados nos mercados dos muçulmanos, etc. Então vamos ver qual é o julgamento de assassinar um muçulmano de maneira voluntária. Então o autor, Hafidhahullah, deu como título a este subcapítulo deste pequeno livreto o assassinato voluntário de um muçulmano injustamente. E disse: o assassinato de um muçulmano pode ocorrer de forma legítima, ou ilegítima. O assassinato de um muçulmano pode ocorrer de forma legítima ou ilegítima. É legítima logo que uma lei do talião ou uma pena é aplicada. Então este é o caso no qual é legítimo de matar um muçulmano. E abro aqui uma pequena parêntese muito importante, que é que isto é próprio ao governante, ao governador, àquele que governa o país. Quer dizer que não é qualquer muçulmano que pode fazer tal coisa. Tudo isto retorna àqueles que têm o poder, que são geralmente os governadores, os governantes. Então isto tem de ser bem compreendido. Quer dizer que não é qualquer muçulmano que pode fazer ou aplicar as leis. As leis são aplicadas por aqueles que têm o poder no país, na nação. Então, o Sheikh aqui diz que é legítimo logo que uma lei do talião ou uma pena é aplicada. Quanto ao assassinato ilegítimo, pode ser intencional como não intencional. Então, falámos inicialmente, ou melhor dizendo, o Sheikh, porque nós aqui a única coisa que fazemos é traduzir. Eu não sou nenhum sábio, sou apenas um pequeno estudante
e o meu trabalho se limita à tradução e a transmitir aquilo que aprendi dos sábios, da Sunnah. Então, aqui traduzo unicamente aquilo que disse o nobre Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, que disse inicialmente, falou do caso em que é legítimo de assassinar ou de matar um muçulmano, e dissemos no caso em que uma lei do talião ou uma pena é aplicada. E dissemos também, mais uma vez repito, abrimos uma parêntese, que é que isto é reservado aos que têm o poder. Aos que têm o poder, que são os governadores. Depois o Sheikh passou ao caso no qual é ilegítimo de matar um muçulmano, de assassinar um muçulmano. E nos diz que este tipo de assassinato ilegítimo pode ser intencional como não intencional. Quer dizer que no caso em que uma pessoa mata um muçulmano de maneira ilegítima, este assassinato pode ser intencional, a pessoa pode ter tido a intenção de o matar injustamente, de maneira ilegítima, como pode ter matado esta pessoa, mas não intencionalmente. Não teve a intenção de o matar. Depois o Sheikh mencionou algumas evidências. A primeira evidência é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surah An-Nisa, e é o versículo número 93. Versículo número 93. يقول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala diz, de acordo com o sentido deste versículo, e quem mata um crente intencionalmente, então aqui estamos a falar do caso de um assassinato ilegítimo e legítimo de maneira intencional. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse, e quem mata um crente intencionalmente, a sua retribuição será o inferno, no qual permanecerá eternamente. E Allah estará furioso contra ele, o amaldiçoará e lhe preparará um imenso castigo. Então, vemos aqui neste primeiro versículo a gravidade de matar um muçulmano, de matar um crente. Então, vejam a gravidade dos atos dos terroristas que matam e que mataram milhares de muçulmanos nas suas mesquitas, nos seus mercados, nas suas ruas, etc. Tudo isto derivado ao seu extremismo, ao seu excesso e à sua má compreensão do Islão. E tudo isto foi mencionado nas aulas anteriores. Então vejam aqui a gravidade de matar intencionalmente um crente, um muçulmano. Depois o autor mencionou mais um versículo. Dessa vez é o versículo número 68 de Surah Al-Furqan. Versículo 68 de Surah Al-Furqan. يقول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. E não matem a alma que Allah tornou sagrada, exceto por um direito legal. Repito, Allah subhanahu wa ta'ala nos diz, e não matem, e não tirem a vida, ou não tirem a alma que Allah subhanahu wa ta'ala tornou sagrada,
que Allah proibiu de matar, exceto por um direito legal. Exceto por um direito legal. E aqui é a evidência do primeiro caso mencionado pelo autor, que é o caso da morte ou do assassinato de um crente de maneira legítima. E o autor disse que é logo que uma lei do talião ou uma pena é aplicada. E como vimos aqui, Allah subhanahu wa ta'ala nos proíbe de matar a alma sagrada, a alma que é proibida de matar, exceto por um direito legal. E o direito legal é logo que uma lei do talião é aplicada ou uma pena é aplicada. Mais um versículo mencionado pelo autor, desta vez é o versículo número 151 de Suratul An'am. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. E não matem os vossos filhos por medo da pobreza. E não matem os vossos filhos por medo da pobreza. Mais uma vez, Allah subhanahu wa ta'ala proíbe de matar a alma sagrada, a alma que é proibida de matar. E aqui, neste caso, proíbe aos crentes de matarem os seus próprios filhos com medo da pobreza, com medo de não terem dinheiro para os sustentarem. Depois o autor, Hafidhahullah, mencionou outros versículos, mas não vamos poder mencionar todos os versículos, sendo que todos os versículos têm o mesmo sentido. Então, visto que o tempo é pouco, passamos aos hadith mencionados pelo autor. As narrações proféticas mencionadas pelo autor acerca deste ponto. E mencionou a palavra do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que disse: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: as primeiras coisas a serem julgadas entre as pessoas no dia da ressurreição são os assassinatos. São os assassinatos. A primeira coisa que será julgada entre as pessoas, entre as criaturas, no dia da ressurreição serão os assassinatos. O sangue derramado. O sangue que foi derramado. Então, cada pessoa que derramou o sangue de uma outra, nesse dia vai haver um julgamento. Aquele que foi assassinado injustamente vai recuperar o seu direito. E aquele que derramou o sangue de alguém injustamente terá de pagar pelo seu pecado. Deverá devolver a injustiça que fez, o assassinato que fez. Este hadith é muttafaqun alayh, é um hadith considerado unanimemente autêntico. E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse também, logo que mencionou os 7 pecados capitais, logo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam mencionou os 7 pecados capitais, mencionou o facto de um dos 7 pecados capitais é o facto de matar a alma que Allah tornou sagrada, exceto por um direito legal, exceto por um direito legal. E neste hadith temos a prova da proibição de matar uma alma que foi sagrada, que é considerada sagrada por Allah subhanahu wa ta'ala, exceto
por um direito legal, como dissemos anteriormente, logo que uma lei do talião é aplicada. Logo que uma lei do talião é aplicada. E repito uma terceira vez, que isto é próprio, é específico, é reservado aos que têm o poder, os governantes, unicamente e a mais ninguém. Então, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, logo que mencionou os 7 pecados capitais, mencionou entre eles o facto de matar a alma que Allah tornou sagrada, exceto por um direito legal. E este hadith também é muttafaqun alayh. Também é muttafaqun alayh, unanimamente, considerado unanimamente autêntico. E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. E num outro hadith, relatado por Al-Bukhari unicamente, e não por Muslim, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: لَنْ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: o crente não deixa de estar à vontade na sua religião enquanto não derramar o sangue proibido. Repito, o crente, o muçulmano, não deixará de estar à vontade, de estar em paz na sua religião enquanto não derramar o sangue proibido. Quer dizer, compreendemos deste hadith que aquele que derrama o sangue proibido não estará à vontade na sua religião. Quer dizer, enquanto não matar alguém, esta pessoa, este muçulmano, este crente, estará à vontade na sua religião. E numa outra narração, desta vez relatada por Al-Bukhari e Muslim, muttafaqun alayh, considerado este hadith é considerado unanimemente autêntico, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. Aquele que nos aponta uma arma não é dos nossos. Aquele que nos aponta uma arma não é dos nossos. Reparem bem neste hadith. O autor, Sheikh Al-Abbad, hafidahullah, mencionou este hadith. E tiramos deste hadith que o simples facto de apontar uma arma a um crente é gravíssimo. Sendo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que aquele que nos aponta, quer dizer que aquele que nos aponta uma arma não é dos nossos. Aquele que nos aponta uma arma não é dos nossos. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam se inocenta do muçulmano que aponta uma arma a um outro muçulmano. O simples facto de apontar uma arma é gravíssimo. Então imaginem o que é de matar um muçulmano ou de atirar sobre um muçulmano. Sem dúvida que é ainda mais grave. Se o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam se inocenta e diz que aquele que nos aponta uma arma não é dos nossos, então o que é que vamos dizer daquele que atira sobre os muçulmanos, que mata os muçulmanos, que se explode nos meios dos muçulmanos? E o que vamos dizer daquele que entra na mesquita e trai os muçulmanos que estão a orar, se faz explodir no meio deles? Allahu musta'an. Allahu musta'an. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja, nos preserve de tais indivíduos. Sheikh Al-Abbad mencionou um outro hadith. Desta vez também considerado como muttafaqun alayh, relatado por Al-Bukhari e Muslim.
E reparem, todas as narrações que são mencionadas que não são narrações sobre as quais não há qualquer dúvida. Todas elas estão presentes no livro de Al-Bukhari e no livro de Muslim. E os que não estão no Al-Bukhari e no Muslim estão unicamente no livro de Al-Bukhari. E os que não estão no livro de Al-Bukhari estão no livro de Muslim. Então não há dúvidas sobre estas narrações. Nesta outra narração mencionada pelo autor, que é uma narração muttafaqun alay, considerada unanimamente autêntica, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: não é permitido de derramar o sangue de um muçulmano que testemunha que não há nenhuma divindade com o direito de ser adorada exceto Allah, e que eu, isto é, que Muhammad, sou o mensageiro de Allah, exceto em 3 casos: a lei do talião, o homem casado adúltero e o apostato que se separa da sua religião e que se separa do grupo dos muçulmanos. Então, é proibido de derramar o sangue da pessoa que diz Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. A pessoa que diz Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah é considerado como muçulmano. Exteriormente é um muçulmano e nós o julgamos de acordo com o seu exterior e não julgamos as pessoas de acordo com aquilo que está nos seus corações, pois o interior só Allah subhanahu wa ta'ala conhece. Nenhum de nós pode saber o que está no coração de uma pessoa. Então nós julgamos as pessoas de acordo com o exterior, aquilo que exteriorizam, aquilo que se vê, aquilo que é aparente. Então se a pessoa diz Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, para nós é um muçulmano. A pessoa faz a oração, vem à mesquita, é um muçulmano. Como é que esses indivíduos terroristas, extremistas, podem entrar numa mesquita na qual as pessoas estão a fazer a oração e os matar? Allahu musta'an, como é que isto pode entrar na cabeça de uma pessoa se não é o extremismo e o fanatismo e a influência que têm os líderes, os cabecilhas, os chefes desses grupos que influenciam os jovens e os ignorantes. Então, e aqui faço uma chamada a todos de aprenderem a religião, aprenderem o Islão de maneira correta e com as boas referências, a fim de se protegerem de tais calamidades. Então aqui o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: não é permitido de derramar o sangue de um muçulmano que testemunha que não há nenhuma divindade com o direito de ser adorada exceto Allah e que eu sou o mensageiro de Allah, exceto em 3 coisas. Então, as únicas coisas nas quais é permitido de o fazer, e aqui mais uma vez, pela 4ª vez, sublinho que estes 3 casos retornam a quem? Aos governantes. Quer dizer que são reservados aos governantes, àqueles que têm o poder. Então, os 3 casos são a lei do talião, logo que há uma lei, o facto de aplicar uma lei, e também no caso do homem casado ou da mulher adúltera que cometeu o adultério, e neste caso, todos estes casos retornam ao governante, como disse várias vezes. E o 3º caso é o apostato, aquele que sai do Islão, aquele que abandona o Islão, a pessoa que é muçulmano e que depois abandona o Islão, sai do Islão e abandona, se separa
dos muçulmanos. Este é o terceiro caso. Todos estes casos, que seja a lei do talião, o homem ou a mulher casado que faz o adultério, e precisão, é o homem ou a mulher casado. O homem e a mulher ou a mulher casado. É uma das condições para que que a lei do talião, neste caso, seja aplicada. E como dissemos várias vezes, e repito, porque não quero que haja más compreensões, tudo isto é retornado aos governantes. Todos estes casos retornam e quem decide disso são os que têm o poder. Aqueles a quem Allah subhanahu wa ta'ala deu o poder dentre os governantes muçulmanos. Sheikh Al-Abbad mencionou mais uma narração, também muttafaqun alay, também considerada unanimamente autêntica, na qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: insultar um muçulmano é imoralidade e matá-lo é descrença. Insultar, só o facto de insultar o muçulmano é considerado como uma imoralidade. E o facto de matar um muçulmano é considerado como descrença. Estas são as palavras do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Mais um hadith. O autor, hafidhahullah, mencionou mais um hadith. E desta vez é um hadith que não é muttafaqun alay e que não está no livro de Al-Bukhari nem no livro de Muslim, mas é autêntico, foi considerado autêntico por Al-Albani e foi relatado por At-Tirmidhi e An-Nasa'i. At-Tirmidhi e An-Nasa'i, que fazem parte dos líderes, dos A'immat Sunnah, considerados como Ashab Sunan, fazendo parte dos sábios do Hadith da Sunnah, no qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم وفي الرواية قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse neste hadith mencionado pelo autor, este hadith que tem duas versões. A primeira é: veramente que para Allah o fim do mundo é menos grave que o assassinato de um muçulmano. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: veramente que perante Allah o fim do mundo é menos grave que o assassinato de um muçulmano. Reparem bem, meditem neste hadith. Perante Allah, o fim do mundo quer dizer que logo que tudo acabará, é menos grave que o assassinato de um só muçulmano. E numa outra versão, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: o assassinato de um muçulmano é mais grave para Allah, ou perante Allah, que o fim do mundo. O assassinato de um muçulmano é mais grave perante Allah que o fim do mundo. E para terminar este capítulo, o autor, o nobre Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, o grande sábio de Al-Madinah, disse: quanto ao facto de matar um crente de forma ou de maneira intencional, o Sheikh disse, quanto ao facto, e antes de começar a traduzir a palavra do Sheikh, convém de dizer que tudo aquilo que foi mencionado anteriormente,
todas as evidências que foram mencionadas anteriormente são relativas ou relacionadas ao caso do assassinato voluntário. São relacionadas ao assassinato de um muçulmano de maneira voluntária. E aqui o autor vai falar do assassinato de um muçulmano, mas de maneira involuntária. De maneira involuntária. Então o Sheikh disse, quanto ao facto de matar um crente de maneira não intencional, não voluntária, involuntariamente, se podemos dizer, Allah subhanahu wa ta'ala tornou obrigatório, nesse caso, a diya, o preço do sangue, e al-kaffara, uma expiação. Repito, pois aqui imagino que pode ser complicado para alguns. No caso em que um muçulmano mata outro muçulmano de maneira involuntária, não intencional, matou a pessoa, mas não quis matar, não tinha a intenção de o fazer, então neste caso é obrigatório para aquele que matou, para o muçulmano que matou, que foi a causa da morte de um outro muçulmano, é obrigatório para ele duas coisas: a diya, e a diya é o preço do sangue. A diya é o preço do sangue, e o preço do sangue é equivalente a 100 camelos. 100 camelos. Ou ao seu equivalente em dinheiro. Quer dizer que se um muçulmano mata outro muçulmano de maneira não intencional, involuntária, tem de pagar à família do defunto, do morto, daquele que matou injustamente, tem de pagar o preço do sangue, a diya, que é o equivalente de 100 camelos. Tem de lhes dar 100 camelos ou de lhes dar o equivalente em dinheiro de 100 camelos. De 100 camelos. E além disso, além de ter de dar o preço do sangue, tem também de fazer al-kaffara, que é uma expiação. E vamos ver isso no versículo mencionado pelo autor naquilo que disse. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Allah subhanahu wa ta'ala diz, de acordo com o sentido do versículo número 92 da Surah An-Nisa: e não pertence a um crente de matar um outro crente, exceto por engano. Então aqui vamos falar do caso em que um muçulmano mata outro muçulmano por engano. No caso em que um crente mata outro crente por engano. Repito, e não pertence a um crente de matar um outro crente, exceto por engano. E quem mata um crente por engano, então que libere um escravo crente e entregue à sua família o preço do sangue, a menos que esta a dispense, isto é, que a desobrigue por caridade. E se a vítima pertencer
a um povo inimigo e for crente, se a vítima for crente, mas de um povo inimigo, então que liberem um escravo crente. E se ele pertence a um povo com o qual vocês estão ligados através de um pacto de aliança, que seja entregue à sua família o preço do sangue e que seja libertado um escravo crente. E quem não encontra recursos, que jejue 2 meses seguidos, a fim que Allah o perdoe. Allah subhanahu wa ta'ala é omnisciente e sábio. Allah é omnisciente e sábio. Ficamos por aqui e continuaremos na próxima aula, pois esta aula foi bastante longa e a próxima aula será a última, bi'idhnillahi ta'ala. Terminaremos este pequeno livreto. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.